Olá, tudo bem? Você quer usar a vírgula corretamente? Não quer errar mais? Então você está no lugar certo, é aqui mesmo. Vamos juntos até o final desse vídeo. Se você ainda não assistiu o vídeo em que eu expliquei qual é o erro mais grave que a gente pode cometer usando a vírgula, olha aqui no link da descrição, vai lá e assista esse vídeo porque você não pode perder. E se você também não está convencido ainda de que usar a vírgula é uma coisa muito importante, vai lá no vídeo também que eu gravei sobre a importância da vírgula. Eu gravei um vídeo falando só sobre isso. Por que a vírgula é importante? Também está no link aqui da descrição. Então vamos ver outros casos aqui sobre o uso da vírgula em que, se a gente errar, nós vamos provavelmente gerar desentendimentos. E o que a gente quer é acertar, não é? Eu vou ler e você vai prestar bastante atenção na minha entonação e perceber se tem vírgula ou não, ok? O Itapecerica, Rio de Divinópolis, está muito poluído. Tem vírgula? Tem vírgula, isso mesmo, parabéns! A vírgula não foi usada aqui simplesmente porque eu dei uma pausa na hora de falar. Não, não foi por isso. A gente não pode confiar na pausa na hora de falar, não, porque a vírgula existe para separar termos da oração. O uso da vírgula está intimamente ligado à função sintática dos termos que compõem a frase. O estudioso Celso Pedro Luft, ele traduz muito bem o que eu estou querendo dizer aqui. Abre aspas. Não vale consultar o ouvido. O ouvido não entende de pontuação. Fecha aspas. E Celso Pedro Luft tem toda a razão. Vamos comprovar que a vírgula aqui ela não foi usada porque a gente consultou o ouvido. Tem um motivo, e o motivo é o termo sintático que a gente precisa separar. Vamos ver? Bem, nessa frase nós temos um aposto, que seria Rio de Divinópolis. Mas, aposto? O que é isso mesmo, não é? Vamos ver. A estrutura da frase é: o Itapecerica está muito poluído. Sujeito Itapecerica, verbo está. O predicado está muito poluído. Então, essa seria a ordem direta da nossa frase. SVC. O Itapecerica está muito poluído. Mas nós temos aqui um elemento que foi introduzido na frase. Como se eu tivesse pegado o termo o Itapecerica, empurrado ele aqui um pouquinho, o termo está muito poluído, empurro para cá e coloco dentro Rio de Divinópolis para explicar quem é o Itapecerica. Então, o aposto é aquele termo que explica o seu antecedente. E é por isso que nós temos que colocar a vírgula depois de Itapecerica e depois de Divinópolis, para separar o aposto da frase, da ordem direta da frase. Então vamos ver essa outra frase. González Pecote, humanista argentino, escreveu muitos livros. Qual é a ordem direta da frase, Qual seria? González Pecote, sujeito, escreveu o verbo. Muitos livros, o complemento do verbo. Então, a ordem direta dessa frase, SVC, sujeito, verbo, complemento, seria simplesmente González Pecote escreveu muitos livros. Mas nós temos aí, introduzido nessa ordem, um aposto. Quer dizer, ele foi posto aí dentro, E aí a gente chega o sujeito para um lado, chega o predicado para o outro e coloca lá dentro o aposto. E é por isso que a gente vai usar a vírgula, para separar o aposto do restante da frase. O aposto é um termo acessório. E por que o humanista argentino é um aposto? Porque ele está explicando o seu termo antecedente. Quem é González Pecote? E no outro exemplo, Angelita, minha aluna, é muito estudiosa. E aí, você colocaria vírgula nessa frase? Parabéns, isso mesmo. Temos que colocar a vírgula depois de Angelita e depois de aluna. Mas você colocaria simplesmente porque está confiando no seu ouvido ou porque você tem consciência que minha aluna é aposto? E a gente usa vírgula
para separar o aposto do restante da frase. E agora, vamos ver um outro caso? Como você pontuaria a frase a seguir? Continue, querido aluno, a se dedicar aos estudos. Você colocaria a vírgula? Onde? Se você pensou em colocar a vírgula depois do continue e depois de aluno, separa um querido aluno, parabéns, isso mesmo. Mas por quê? Simplesmente porque confiou no ouvido? Ou você sabe que temos que separar alguns termos da oração com vírgula. Mas esse querido aluno é um aposto? Ele está explicando o termo anterior, querido aluno? Ele está explicando continue? Claro que não, não é? Aqui já é um outro caso, não é mais o caso do aposto. Aqui nós temos um vocativo. O que é o vocativo mesmo? É aquele termo da oração que é usado para evocar, para chamar alguém para nos ouvir. E o vocativo, assim como o aposto, ele também é um termo acessório. A frase, né? Qual seria então a análise que nós faremos dessa frase? Nós temos o verbo continue. Quem continue? Você. Então o sujeito aqui ele é oculto. Sujeito você. Continue você. Continue a quê? A se dedicar aos estudos. Então, querido aluno, não pode ser o sujeito. Ele é apenas o vocativo. E o sujeito oculto, você. E na frase? Marcela, lave as mãos quando chegar em casa. Se você assistiu o vídeo anterior, você pode estar me perguntando assim, mas Julieta, olha a palavra Marcela não é o sujeito? O verbo não é o lave? Eu não posso pôr vírgula entre o sujeito e entre o verbo? Porém, a palavra Marcela é o vocativo. Eu estou evocando a Marcela para ouvir o que eu tenho para dizer para ela. Marcela! E o vocativo é um termo acessório da frase que precisa ser separado por vírgula. Aqui ele aparece no início da frase, então a gente usa uma vírgula só. No caso anterior usamos duas vírgulas porque ele estava no meio da frase, a gente tinha que separar ele da frase toda. Vamos ver um caso onde o vocativo aparece no final da frase? Apague a luz quando sair do quarto, Luiz. A palavra Luiz aqui representa o vocativo, eu estou apenas chamando, ô Luiz. Então, apague a luz quando sair do quarto, Luiz. Estou me referindo a com quem eu estou conversando. E como o vocativo é um termo acessório, ele não faz parte, veja bem. Ô, gente, tem um galo cantando aqui e eu tenho que deixar ele cantar comigo. Acho que ele está adorando essa aula, viu? Vejam a estrutura SVC. O vocativo não faz parte dessa estrutura, não é mesmo? Então, por isso que a gente coloca a vírgula, porque é obrigatória a vírgula para separar o vocativo na frase. Bem, vamos ver outro caso? Como você pontuaria essa frase agora? Com muita rapidez, eles executaram o trabalho. E essa outra? Os alunos, durante a pandemia, não irão à escola. Você confiaria no seu ouvido? Aqui, a percepção auditiva pode até colaborar para que a gente use a vírgula, mas nós precisamos ter consciência. Por que a gente está usando? Senão, em muitos outros casos, nós vamos errar o uso da vírgula só confiando no ouvido, não é? A vírgula, ela é usada também para separar, né, para isolar os termos que foram deslocados da posição ideal da frase. Ideal. Se você pensou em colocar a vírgula com muita rapidez, vírgula, eles executaram o trabalho. Você acertou. Nós temos mesmo que colocar a vírgula depois de rapidez. E por quê? Porque aqui nós deslocamos o adjunto adverbial de modo do seu lugar original, que deveria ser no final da frase. A frase, né, na sua concepção, vamos dizer assim, clássica, deveria ser: eles executaram o trabalho com muita rapidez. Assim conservaríamos o sujeito, o verbo e os complementos. Sujeito eles, verbo executaram o trabalho com muita rapidez, que são os complementos nas suas ordens originais. Mas como nós deslocamos esse adjunto adverbial, nós temos que colocar a vírgula mostrando que a gente deslocou
esse adjunto adverbial que se refere ao verbo executaram. É um modo, né, como eles executaram o trabalho. E o mesmo acontece com a frase seguinte: os alunos, durante a pandemia, não irão à escola. Podemos confiar mais ou menos no nosso ouvido, mas precisamos ter a consciência. Por que a gente usou a vírgula aqui? Porque qual é a ordem direta dessa frase? Os alunos não irão à escola durante a pandemia, porque o lugar do adjunto adverbial aqui, de tempo, né, durante a pandemia, deveria ser no final da frase, prevalecendo a ordem SVC. Então essa seria a ordem clássica, né, da frase. Os alunos não irão à escola durante a pandemia. Como nós deslocamos para o meio da frase o adjunto adverbial, então temos que separar esse termo sintático por vírgula. Mas atenção, hein? Se o adjunto adverbial for curto, se ele for apenas uma palavra, né, principalmente se for uma palavra pequena, neste caso, o uso da vírgula ele não será obrigatório, como na frase a seguir. Olha, hoje estudamos para valer. Estudamos, não é? Então, quem é o sujeito? Nós. Ele está oculto. Qual seria a posição correta do hoje? No final da frase, não é? Então, teríamos nós, que é o sujeito oculto, estudamos, que é o verbo, e depois os complementos. Para valer hoje. Então, a frase, na sua concepção clássica, seria estudamos para valer hoje. Mas, como nós deslocamos o adjunto adverbial, deveríamos colocar vírgula? Até podemos, mas com adjuntos adverbiais tão pequenininhos como esse, não precisamos, não é obrigatório. Então essa frase, hoje estudamos para valer, embora tenha um adjunto adverbial no início, não é obrigatório o uso da vírgula. E na frase a seguir, como você pontuaria? Vamos ver outro caso? O trabalho é árduo. Você, porém, não desiste. E aí? Quais seriam as pontuações que você escolheria aqui? Para separar certas conjunções deslocadas, nós precisamos usar a vírgula. Vamos ver? Conjunção, o que é? Já vou explicar. Olha só. A conjunção é um termo que liga orações ou que liga palavras e estabelece relações entre essas palavras. Normalmente, né, a conjunção, ela inicia uma oração. Essa seria a posição normal da conjunção. Temos as conjunções adversativas, mas, porém, todavia. E temos também as conjunções conclusivas, logo, por isso, portanto. Essas conjunções, essas que foram citadas, elas podem aparecer deslocadas, isto é, ao invés de aparecerem no início de uma oração, a gente pode deslocá-las. Por exemplo, o trabalho é árduo, porém você não desiste. Esta deveria ser a ordem correta da frase. Mas não foi assim que eu apresentei para vocês pontuarem. Eu apresentei: o trabalho é árduo, você, porém, não desiste. Então nós temos que colocar uma vírgula entre você e o porém, para indicar que nós sabemos que o porém deveria vir antes de você, iniciando a oração, né? E aqui a melhor opção é nós colocarmos um ponto e vírgula depois de árduo. O trabalho é árduo, você, porém, não desiste. Até podemos colocar uma vírgula, mas a melhor opção é o ponto e vírgula. Você está percebendo durante esse vídeo e o vídeo anterior, né, onde eu falei do erro mais grave do uso da vírgula, que está aqui, se você não assistiu ainda. Você está percebendo que a vírgula é usada para separar termos da mesma função sintática e também para indicar que um elemento, que um termo da frase, ele foi deslocado do lugar normal dele. O uso da vírgula nestes casos, ele evita equívocos e ele colabora para a compreensão. Então a vírgula é um elemento muito importante. E na frase agora, temos que usar vírgula? Vamos ver. Nós estudamos português, eles história. E aí, o que você acha? Tem que usar a vírgula? Isso mesmo, tem que usar a vírgula. Claro que o nosso ouvido ajudou um pouquinho, mas nós não podemos só confiar no ouvido. Nós temos que ter a consciência. Por que tem que ter a vírgula aí? A vírgula nessa frase, ela indica aqui que o verbo ele existe.
embora não esteja escrito. Nós estudamos português, eles estudam história. Então a vírgula está substituindo o verbo que está em elipse. Ou seja, toda vez que a gente quer indicar uma elipse de um verbo, o que a gente faz? Usa a vírgula, isso mesmo. E o que é elipse mesmo? A elipse é quando o termo está escondido na frase, né? Escondido, que quer dizer implícito. A gente sabe que o significado dele está ali, mas ele não está escrito. Vamos ver esses outros dois exemplos. Eu escrevo crônicas. Você, dissertações. Bem, aqui nós temos também um outro caso de elipse. Eu escrevo crônicas, você escreve dissertações. Então, depois de você, nós vamos usar a vírgula para a gente indicar a elipse do verbo escrever. Ou seja, a vírgula substitui o verbo escrever. Já essa outra vírgula, né? Depois da palavra crônicas, eu escrevo crônicas, você escreve dissertações. Esta outra vírgula ela é usada para separar orações. Como foi no caso anterior também, né? Do outro exemplo, vamos rever? Nós estudamos português, eles história. Temos a vírgula depois do eles que indica elipse, mas a vírgula depois do português está indicando que nós estamos separando duas orações. E eu vou gravar um novo vídeo para explicar o uso da vírgula quando ele tem que separar orações, porque também temos que ter a consciência nesses casos de uso de vírgula. E são vários casos, então eu vou gastar um outro vídeo explicando isso para vocês, tá? E para finalizar o vídeo de hoje, né, vamos relembrar também que a gente não pode esquecer de usar a vírgula para separar expressões explicativas. Quando aparecer na nossa frase, isto é, a saber, por exemplo, né, como na frase, nós estudaremos amanhã, ou melhor, sexta. E não podemos esquecer o uso de vírgula nas datas. Então, como no caso, Divinópolis, 13 de outubro de 2020. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido um pouquinho mais comigo, que eu adoro, né, trazer as aulas para vocês, porque eu acabo aprendendo também um pouquinho, né? A gente aprende muito quando a gente revê a matéria, quando a gente está ensinando para o outro. Então, né, passe para frente os conhecimentos que você adquiriu, viu? Um beijinho e até a próxima!